Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio. E eu sou o Adolfo. Oi, Adolfo. No- Novamente estamos juntos. Como é que Isso, estão vocês? graças a Deus. Em mais um Papo Informal com Vida, né? Com o tema Estudando o Novo Evangelho e dando continuidade ao Sermão da Montanha. Novo Testamento, né? Novo Evangelho? Céus, falei isso? É, Não, não, falou, não, né? não, não, Aí, não, não, deixa não. eu falar, amor. É. Então, Vai lá, vamos dá lá. uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento. Isso. Então, Adolfo, qual é a postura que Jesus nos ensinou em relação, embora esse assunto a gente falou levemente no nosso capítulo anterior, em relação à oração e caridade? O que Jesus nos ensinou? Qual deveria ser a nossa postura em relação a essas nossas duas práticas de virtudes, né? Praticamente. O Humberto Roden, na sua série, que ele tem uns 5 livros sobre o Evangelho, e tem um que é Metafísica do Cristianismo, ele fala sobre a oração. Então, ele pega o próprio Pai Nosso, onde ele fala para nós o simbolismo que Jesus colocou na sua oração, que serve para qualquer tipo de oração. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. Então, ele fala que primeiro nós devemos estar nos verticalizando. Esse Pai Nosso, nós estamos concebendo um ser superior que possa nos auxiliar. Então, depois dessa verticalização, nós vamos formar, então, o outro braço, os braços da cruz, pedindo a parte horizontal. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, uma sogra melhor, uma esposa assim, um marido maravilhoso, e essas coisas todas. Mas é a segunda parte do Pai Nosso. E quase sempre nós já começamos com os nossos pedidos em função das nossas necessidades. Então, a nossa conexão primeiro com a divindade suprema. Se é para um santo, se é para um amigo espiritual, primeiro o contato com ele, para depois então nós, digamos assim, ele já sabe quais são as nossas necessidades, mas esse ato de pedir é sagrado. Pelo menos nós estaremos exercitando a humildade. Sabermos que tem alguém superior que pode nos auxiliar, pode nos socorrer. Então, quando ele nos ensinou essa oração do Pai Nosso, hoje, o que que nós fazemos? Nós simplesmente repetimos a oração, né? Sem refletir sobre. Agora, tem alguma produtividade nessa repetição mecânica? Ou devemos somente orar de uma outra forma? Ou devemos realmente repetir essa oração? Como é que você sugere que seja a nossa oração? Na verdade, é aquilo que nós já sabemos e já falamos outras vezes. A palavra orar quer dizer abrir a boca. Então, a pessoa abre a boca para falar tantas coisas desprovidas de teor energético, teor crístico, teor divino. E na hora que precisa de alguma coisa, vai orar, nada. Se tiver o hábito de orar é abrir a boca, em nenhuma situação nós estaremos abrindo a nossa boca, sacralizando, já que sacralizamos a nossa expressão verbal para outras finalidades. Então, é por isso que nós colocamos até naquele livro, não sei se eu tenho por aqui, A Arte de Interpretar a Vida. Quantas, quantas maravilhas nesse livro. Então, o que acontece? Eu vou orar. Tem muita gente que tem o hábito de juntar as mãos. Imagina só, as mesmas mãos que são juntas para orar ao Senhor da vida, quantas coisas nós fazemos desprovidas da ética e da moral que Jesus ensinou. Os mesmos olhos que contemplam a grandeza da criação e do seu Criador são olhos que não têm a misericórdia do ver. A mesma boca que exalta o autor da vida, que ora, e essa boca às vezes se dedica a causas tão pequenas, que contraria qualquer ética e qualquer moral. Os mesmos ouvidos que nós queremos ouvir a sinfonia da vida, transformamos determinadas vozes num verdadeiro desespero. Então, quantos aí, jamais polido, quando a cada coisa que vê transforma em um ensinamento para exaltar aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus de Nazaré. E a nossa postura em relação à caridade, Adolfo, que a gente falou de A orar. caridade é o que nós falamos no outro vídeo. A caridade é alguma coisa de muito especial, mas é aquilo que Jesus falou: faça com uma mão sem que a outra veja. E não é muito comum
as pessoas praticarem a caridade com essa leveza. Não precisa ninguém saber. E se alguém descobrir? É uma questão que nós não temos. O importante é o nosso mundo. Se eu já tenho essa postura de praticar, ajudar a minha sociedade, ajudar o meu irmão, com um pedacinho de pão, quantas maravilhas um pedacinho de pão pode trazer, um bem-estar àquele que recebeu. Imaginemos nosso Divaldo Pereira Franco, mais de 60 mil crianças que ele amparou. Imagina só o júbilo, o êxtase do Divaldo internamente, sabendo que ele conseguiu intermediar a vontade suprema do Criador e a necessidade daquelas criaturas que, não é obra do acaso, foram enviadas à mansão do caminho. Então, quando aquele chegar aqui precisar, não é obra do acaso. Quem puder, tenta. E se não tiver nem um pedacinho de pão dormido para dar, dá um sorriso, dá um olhar. Não é isso que nós aprendemos na doutrina? Quantas pessoas se maravilham com um abraço, quantas energias, quantas dádivas num abraço com a vibração da ternura, da brandura, do acalanto, para poder aquela alma que estiver necessitada se sentir mais motivada pela vida. Se nós não tivermos o alimento para o estômago, que alimentemos aquela alma para que ela continue motivada para viver. Adolfo, como é que nós vamos aprender, uma vez que nós somos uma sociedade ainda, né, extremamente materialistas, aquele ensinamento de Jesus no qual é dito que não deveríamos ajuntar tesouros na terra, e sim tesouros nos céus, tesouros esses que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, né? E que nem é passível de ser, de alguma forma, né, tragado pela ferrugem. Como é que a gente entende isso nos dias de hoje, Adolfo? Então, o que acontece? Nós temos dois modelos, e os dois modelos são italianos, né? O Pietro Baldi, que quando ele recebeu aquela herança fabulosa, ele preferiu passar para a família, tome conta que eu sou um péssimo administrador. E o Francisco de Assis, que diante das imposições do Pedro Bernardone, olha, pode ficar até com a roupa que você me deu. Então, isso olha, para uma humanidade, uma sociedade tão grande, são poucos os modelos, mas nós temos humanos que já se desprenderam. Isso é o que a sociedade registrou. Agora, quantas pessoas têm as mesmas atitudes dos dois e que ninguém sabe? Olha o trabalho da Teresa de Calcutá. Olha o trabalho da irmã Dulce aqui no Brasil, na Bahia. Olha tanta gente dedicando a causa de prover necessidade da sua sociedade. Então, é assim que nós vamos adquirindo essa maneira natural, espontânea, de sermos intermediários entre a vontade daqueles que tomam conta da nossa vida e a necessidade daqueles que a vida colocou à nossa volta. Uhum. E agora, essa outra parte, eu queria uma explicação melhor. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Eu entendo que nós não devemos viver, né, em outra época que não no presente. Precisamos viver o presente. Mas e quando nós temos nossos planos para o futuro? Isso não deveria acontecer? Então, se esses planos forem, digamos assim, em função do nosso crescimento moral, que é a nossa ligação com Deus, naturalmente nós estaremos crescendo para nosso crescimento ético, que é a nossa convivência social. Então, quando vem essa advertência, que necessariamente não poderá não estar ao pé da letra do que Jesus falou, mas fica uma advertência para nós. Então, vamos pegar aqui um exemplo que a gente convive no dia a dia. Quantas pessoas insatisfeitas já estão aposentadas aqui no Brasil, já estão reformadas aí em outros países, né? Reformadas. Então, já sabe que o pão que eu tenho por direito de tê-lo é esse. Agora eu vou buscar o meu crescimento. Então, nos nossos livros, nós colocamos 7 vezes 7, nós aprendemos que é 49. Então, o ser humano pautar a sua vida nessa busca externa até os 49 anos, vamos considerar normal. Mas, a partir dos 49, nós vamos começar a nossa decrepitude. Então, vamos caminhar em direção à nossa despedida do plano material. Então, nada melhor do que nós agora
irmos buscando, conciliando a nossa vida existencial com a vida essencial, que daqui a pouco nós estaremos do outro lado da vida. Então, essa ansiedade de ter, é que acaba com muita gente. Eu estou convivendo com uma situação muito delicada. A pessoa tem seis carros e 8 motos. Então, não deixa a mulher dirigir nada. Nada, nada, nada. E a sogra, quer dizer, a mãe da filha, veio aqui pedir, pelo amor de Deus, reza pelo meu genro, porque ele é possuído. Quer dizer, ele não possui os bens, ele é possuído pelos bens. Agora, o que leva um casal que está ali usufruindo de determinados prazeres, de determinados isso, está procriando, está fazendo maravilhas, e essa posse. E ela falando, ele tem 6 carros, eu nunca ouvi falar uma pessoa com 6 carros e 8 motos. Isso é ostentação. Então, na próxima vida, já sabe. Não é praga, não, mas ele vai nascer em Niterói. Vai andar de bicicleta. Bicicleta é muita coisa. Vai andar de nada. Vamos lá. Então, possuir sem ser possuído é uma maravilha. E o Roden, Humberto Roden, trabalha muito. Só por causa desse possuir e ser possuído. Eu sou possuído pelo bem, embora sejam todos eles transitórios. E aí, quando a gente perde essa garantia aos 49 anos de idade, observa só, eu ainda não cheguei lá, mas quanto nós perdemos do humor, da leveza, da expressão corpórea, da expressão dos olhos, do brilho do rosto, do brilho dos olhos, porque agora a gente já vê para frente, com toda a luta, nós só vamos observar, e agora eu estou ficando velho, agora eu estou isso, agora aqui, agora eu vou deixar minha Ritinha aí, vou deixar meu Silvio ali, quer dizer, aí então a gente envelhece. E o que mais expressa a nossa ansiedade é o rosto, porque a nossa alma está aqui, já ia falar clicada, está aqui conectada à nossa glândula pineal. Então, as pessoas que vivem nesse estado de tensão não relaxam. E a primeira expressão que denota que aquele corpo tem uma alma desarmonizada é a falta de brilho nos olhos, a falta de expressão no rosto, porque vai ficando tudo murchinho, murchinho, murchinho. Caramba. Não, Não, Adolfo, fica assim não, hein? lembrando desse pessoal que tem um monte Às vezes até a gente disfarça com a barba, mas não adianta nada. Lembrando desse pessoal que tem um monte de camisa branca no armário, esses que têm uma dúzia de carro na garagem, né? O que a gente deve entender, Adolfo, por não julgueis e não sereis julgados? Com a Não, medida que tiverdes medido, também vós serás medido. não, Como é se que... nós que temos já, estamos no exercício da assimilação do Evangelho. Então, se nós estamos ainda apontando erros da nossa sociedade, se estamos criticando, vamos considerar normal. Porque quem lida com o psiquismo humano sabe, ali tem uma alma que, embora esteja num corpo biológico semelhante ao de todo mundo, dentro daquele corpo tem uma alma inexperiente de Deus. Por isso que Jesus veio e falou, não julgar. Porque com a mesma medida que nós julgarmos, com a mesma fala ou a crítica que nós fizermos, eu estou tendo uma ação. Eu preciso receber a reação. Isso é uma coisa natural. Então, um exemplo aqui. Nós tiramos uma determinada moeda de alguém, né? Isso aí dá a impressão, gente, ninguém está vendo, ninguém sabe, ninguém isso, ninguém aquilo. Mas eu estou tendo uma ação. Aí vem a lei de causa e efeito. Eu vou ter que receber a reação da minha ação, seja lá qual for. Ah, mas eu estou tendo uma ação luminosa. Você vai receber a reação da sua ação luminosa. É lei universal, é constante no universo. Então, pensarmos bem, termos atitudes físicas luminosas, vida mental luminosa, isso aí nós estamos construindo o bem, que nós vamos usufruí-los daqui a pouquinho. Está certo. Essa próxima aqui a gente costuma fazer e não entende por que a resposta não vem, né? Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Nem sempre Então, mas é fácil
com a gente, né? E por quê? Jesus falou, ou anotaram essa fala dele, mas ele não falou em que dia, em que ano, em que século, em que milênio, em que Ah, então ciclo. foi enganado, Adolfo. Isso não vale. Então, o que acontece? Sem mérito, não há essas aquisições. Então, imagina só se o Criador se propusesse a atender os nossos pedidos. A gente só pede as coisas externas, as coisas que fazem parte do ter. Agora, vamos nos conscientizando de que eu preciso pedir mais força, mais energia, mais tudo para me melhorar como ser eterno e essencial que nós somos. Então, esse pedir, abrir, bater e a porta vai se abrir. E o trabalho? Onde fica o trabalho? Então, se eu pedir por um amigo meu, por uma pessoa, um conhecido, alguém que chegou, me abençoa, né? Eu preciso ter mérito. Porque quantas pessoas sobem ao púlpito das religiões, mas são comerciantes. Estão comercializando a palavra doutrinária, a palavra sagrada. E disse o Silvestre, nosso mentor, nós transformamos o patrimônio moral de uma humanidade, o Evangelho de Jesus, em mercadorias de compra e venda. Então, é por isso que nós subimos ao púlpito para fazermos discursos fora da ética e da moral que Jesus falou. Então, é por isso que nós estamos aí com tantas religiões. O Ramatiz, em 1949, no livro Mensagem do Astral, já tinha falado. Na transição do mundo, nós estaremos vivendo e convivendo com o biblismo, Eu acho que transformando a mensagem do Mestre em mercadoria. Eu acho que nós não conseguimos entender muito bem o Evangelho porque nós temos esse olhar sempre materialista. E tudo que ele falou foi, né, visando o espiritual, nossa vida espiritual, né? Então, mas ele, por quê? É um pedagogo sideral, a serviço de Deus na Terra, então o que acontece? Ele precisava falar numa linguagem que alcançasse o humano. E esperou que esse humano fosse encarnando, encarnando, para pegar o simbolismo, né? É a mesma coisa do Apocalipse de João, o evangelista. Então, pegou símbolos que nós conhecíamos. Quem não teve aquelas informações não tem como interpretar o simbolismo do Apocalipse. Olha, no final dos tempos nós vamos ter dois sóis. Aí a gente, como é que pode? A astronomia já vasculhou o nosso sistema solar e só tem um sol, porque a pessoa não entende, conforme diz Ramatiz no Mensagem do Astral. Nós vamos ter um sistema planetário que vai cruzar o céu do nosso sistema planetário, que é um sol, o sistema, um sol com 14 planetas. Então, nós vamos ter dois sóis, um sol do sistema nosso e um sol visitante, que vai passar por aqui e vai embora. Quer dizer, para nós, se não tiver uma luz superior como é a do Ramatiz, um mestre para nos esclarecer, nós vamos querer continuar vasculhando o céu do nosso sistema para encontrar outro sol. Vamos desencarnar velhinhos, olhando para o céu e não vai achar outro sol. Então, acho que vamos deixar uma porta estreita para esse outro sol, Adolfo. Aí explica para a gente, Adolfo. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. O que significa essa passagem, Adolfo? Então, é aquela coisa que, de alguma maneira, nós já vivenciamos. Esses dias, um colega do céu perguntou: e você emagreceu? Eu disse: eu estou seguindo o Evangelho, porque Jesus falou que a porta é estreita, já estou fazendo a minha dieta. Vou começar a minha hoje. Então, o que acontece? A porta é estreita, porque quase sempre, espíritos incipientes como nós somos, espíritos ainda tão primários, de pouquíssima experiência com Deus, nós vamos sempre buscar o ter. A nossa dedicação em cada vida é muito ter. Então, se a porta é estreita, essas facilidades que nós queremos não nos qualificará para adentrarmos a porta estreita. Esse simbolismo da porta estreita, que não é aquela porta fácil, farta, aquela coisa, nada. É a luta de nós todos nós, para adquirirmos uma ética, vivenciarmos a ética e a moral cristã, para nós adentrarmos os corpos celestiais. E é aquilo que nós já aprendemos. Não é suficiente entender ou ler as obras, ler isso, memorizar. Quantas pessoas aí memorizam obras fabulosas? Aí desencarnam, vão para o inferno, que é o inferno da nossa consciência, é o inferno da nossa culpa, do nosso remorso.
tive a oportunidade de ter tantos livros, de ler tantas maravilhas. Só do Chico Xavier, 499 obras. E, no entanto, eu vou para o inferno, porque eu vou me culpar por ter oportunidade, né? Quanta gente aí quer ter um livro e não tem recurso. E eu tive tantos e não transformei em experiência. É. Então, os inexperientes nos céus não vão entrar. Já viu, né? Tá É melhor a certo. gente encerrar, né? Que já está Não, na hora. Quantos de nós falamos de amor, de ternura, de brandura, de misericórdia, disso, daquilo, mas, olha, não leva o desaforo para casa, pisou no meu calo. Então, o que acontece? Para que leu tantas maravilhas se não consegue levar? Eu tenho personalidade e não levo para casa. Então, tem que estudar mais para poder saber que personalidade é de persona, persona é máscara. Então, é melhor que nós levemos as nossas máscaras para casa e vamos buscar a nossa evangelização. Aí, um dia, nós vamos deixar de levar as máscaras para casa. ok. Então vamos mais Vamos duas passar mais um rapidinho? pouquinho, porque aí a gente termina, Adolfo. Então, Vamos lá. olha, essa próxima aqui a gente quase não vê, né? Guardai-vos dos falsos profetas, vêm disfarçados de ovelhas por dentro e são lobos arrebatadores. Nós tivemos um médium aqui no céu que ele imitava muito, ele era um pouco artista. E eles falavam, começar com a oração. Meus senhores, vamos pensar em Jesus. Gente, quando que Jesus fez isso? Então, a gente vive dessa mentira interna. Estamos mentindo para nós próprios e tentando convencer os nossos ouvintes. Então, está mais ou menos resolvido essa questão. Colocar vida. E aí tem uma passagem, uma mensagem que o senhor veste. Colocar a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Né? Falar com energia, falar com magnetismo, falar com aquela verdade que já foi interiorizada por nós. E aí nós vamos atingir essa espontaneidade das nossas ações nobres. Porque tem muita gente que tem uma espontaneidade fabulosa, porque dá com muita facilidade, dá vazão ao resquício ou aos resquícios do animal que nós fomos. Então é por isso que muita gente fala coisa feia e aquele lembra daquela passagem, eu não sei exatamente ao pé da letra, quando um mestre ia passando e alguém falou muitas coisas feias para o mestre, e o discípulo ali, doido que o mestre reagisse. Lá na frente falou, mestre, eu não aguento, olha o que o moço falou a seu respeito, o senhor não é nada daquilo que ele falou. Isso há quanto tempo que ele falou isso? Há 2 horas. Ué, você ainda está remoendo isso até agora? Quando alguém dá um presente, se você não recebe o presente, com quem fica a dádiva? Então, temos que atingir a misericórdia do ouvir, senão a gente vai ser ferido ou vamos nos permitir que alguém nos fira. Uhum. E finalizando, Adolfo, o nosso Sermão da Montanha, né? Tem praticamente aquilo é uma parábola, né? Do homem prudente, aquele que edificou a sua casa na rocha. Como é que a gente pode se colocar dentro dessa parábola? E o que que ela nos Então, diz? nós temos várias passagens bíblicas que ajudam a ilustrar. Por exemplo, as 10 virgens. 10 virgens, então as 10 eram despreparadas, estavam virgens ainda para as coisas dos céus. 5 foram procurar conhecer, se preparar, que vem do simbolismo de prover as suas lamparinas, para colocar o óleo. Quando o noivo chegou, as 5 tolas notaram que o óleo já estava acabando, que ela não iria ter óleo e queria que emprestasse. Olha, esse óleo aí é a experiência que cada um tem de Deus. Essas experiências não estão transferidas, né? Não são. Então, vá, procure o vendedor e adquira. Ou seja, vai estudar, vai se preparar, vai refletir. Então, é o mesmo caso, ô Silvio. Cada um tem que prover as suas necessidades. Porque diz o nosso Pietro Baldi, de Deus, diante da lei de Deus, cada um de nós fica sozinho. Não adianta o nosso mestre, o nosso isso, nada disso. Eles podem ser educadores de almas, mas se eu não quiser transformar o ensinamento em minha vivência, quantos aí que foram discípulos de grandes luzes, discípulos do próprio Jesus, discípulos de Apolônio, discípulos de Francisco, discípulos, e não conseguiram crescer.
estão aí ainda encarnando e desencarnando, encarnando, e presos a uma época ou aos ensinamentos de outras épocas, que agora é a época do mentalismo, da força interior, da força da alma, do despertar do nosso Cristo interno, já não tem mais fundamento. E é por isso que as religiões vão morrendo, porque a cada momento, na escala da evolução, nós vamos recebendo dos céus novos ensinamentos. Quem ficou preso a uma época tem que se reciclar, buscar uma escola universalista para aprender. Nós somos seres universais, estagiando ou nos alfabetizando com muita luta aqui na Terra. Como é que nós vamos atingir essa graduação do universalismo se nós estivermos presos a um passado? E nós Conforme nós já aprendemos com Pietro Baldi, falamos esses dias. Todo sábio é sábio para a sua época, não é para a eternidade, porque a evolução não para. E poderíamos usar essas parábolas também, Adolfo, talvez para dizer que o nosso trabalho espiritual é um trabalho individual. Não adianta ter intermediário, porque aquilo que nos compete, cada um de nós vai ter que fazer ou vai ter que vencer em si para chegar a esse caminho, é isso? É isso que eu estava Nós, pensando. os nossos guias, aqueles que estão mais diretamente ligados a nós, eles respeitam, porque o livre-arbítrio não foi dado por ele. Livre-arbítrio é obra do Criador, é obra de Deus. Então, os nossos guias se propõem a nos ajudar, a orientar, né? Passar mensagem, motivação, tudo, mas não pode nos alterar. Né? As aquisições são pessoais. Nós lidamos com muitos cristãos espíritas, recebem maravilhas dos seus próprios mentores, mas a mudança é pessoal. Nosso mérito tem que ser conquistado, né? Conquistados. Sem mérito não há salvação. Então, tem que ser pela busca pessoal. Mas o meu guia não pode me ajudar, ele já ajuda com o ensinamento, com os exemplos. Agora, arbitrar não, porque ele contrariando o karma. Arbitrar por nós, não. Ele evita os excessos, evita, orienta, traça uma trajetória melhor, mas a caminhada é nossa. Conforme você falou das virgens, né? O mérito a gente não compra nem pede emprestado. Tem que ser conquistado, né? Conquistado, é a luta do dia a dia. Isso aí. Então, Adolfo, muitíssimo obrigado. Terminamos o Sermão da Montanha. Vamos continuar com toda certeza o nosso estudo, né? Você tem algum recado para o pessoal, alguma coisa? Não, vamos continuar em oração, porque o Sermão da Montanha, que você fez referência, é o que está aqui grafado no Evangelho Bíblico. Vamos pedir a Deus que nós adquiramos mérito e consigamos trazer o Evangelho, o verdadeiro Evangelho proferido por Jesus, que está gravado, tanto no Vaticano quanto no Arquivo Acástico da Terra. Ok, Adolfo. Tá Então, ótimo. mais uma vez, muitíssimo obrigado, Adolfo. Valeu, Adolfo. Pessoal, não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like, O seu dislike, deixar sua contribuição. façam perguntas, podem, o Adolfo adora responder todas as perguntas a respeito, né? Não só do Novo Testamento, mas até do Evangelho como um todo. Questione. E não esqueçam também de repassar os nossos vídeos para os seus amigos. Precisamos chegar aos 400 inscritos, somente com a ajuda de vocês isso vai ser possível. Olha, já falou 400 é pouco, tá? Vamos chegar a 1000. Valeu, Adolfo, muitíssimo obrigado, um ótimo dia para você. Ele tem que ver esse espírito maravilhoso que é a Nete Guimarães. Ela fez uma festa quando atingiu 100.000. E ele está com essa pobreza de 400, Deus me livre. Mas há quanto tempo a NET está aí, né? Tem uma diferença. Valeu, Adolfo, muitíssimo obrigado, Beijo, ótimo dia para você. Boa semana, gente. Tudo de Tchau, bom, tchau. valeu.